Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro, o encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Essa oportunidade de nos reunirmos em família para estudarmos os ensinamentos do Mestre. Ensinamentos que representam a vida verdadeira, a vida plena, a vida espiritual. E o Evangelho se constitui ensinamento, uma orientação, um caminho para seguirmos confiantes e encontrarmos exatamente a vida plena. Então, meus amigos, não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória, livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A mensagem é a 97. Conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fuja sistematicamente à floresta humana com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos ciclos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhes os caracteres da memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras, ou seja, é necessário agir, é necessário colocar em prática o que aprendemos com as palavras sãs. O conhecimento é uma grande bênção, mas vivenciar esses ensinamentos, esse conhecimento é sem dúvida grandioso em nosso processo evolutivo. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial.
Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos com o propósito de estudar os vossos ensinamentos. Permitir que os guias espirituais, em vosso nome, em nome de Deus nosso Pai, aqui estejam para nos ajudar nas reflexões, no entendimento, nos fortalecendo, sobretudo, para que venhamos a colocar em prática as lições aqui aprendidas. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós terminamos domingo passado o estudo do Evangelho, mais precisamente o estudo das passagens evangélicas, dos ensinamentos de Jesus que foram escolhidos por Joana de Ângeles para compor seu maravilhoso livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, isso através da psicografia de Divaldo. E hoje, então, nós achamos que deveríamos trazer algumas reflexões em torno dessa passagem em que Jesus nos diz: vamos lá. Aquela passagem, vamos aqui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu nasci e não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. O registro de João, evangelista, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Aqui, Jesus, ele nos diz que o reino dele não é deste mundo. E dessa forma ele já começa falando que, não sendo o reino dele deste mundo, ele está falando de uma vida futura. As palavras dele dizem respeito a uma vida futura. Não, meu reino não é deste mundo, ou seja, eu vim de um lugar além dos limites da vida terrena e para onde eu vou voltar. Aqui ele já nos fala com relação a essa vida futura. E quando ele diz que meu reino não é deste mundo, Jesus está nos dizendo que este reino que existe, que não é deste mundo, é um reino para o qual é necessário que cada um se prepare. E ele está exatamente na terra para preparar este reino, para preparar a humanidade para ingressar neste reino. O reino de Jesus é um reino
totalmente diferente daquilo que as pessoas conheciam. As pessoas altamente arraigadas à matéria, altamente viciadas, desequilibradas e viviam em função das conquistas materiais. Então, quando Jesus se apresenta, dando a entender que era o Messias prometido, então os próprios judeus esperavam que esse Messias viesse combater os romanos, comandando os judeus à frente de um exército, porque era a grande pretensão dos judeus tomar o lugar dos romanos, o poder, porque eles tinham sido o povo escolhido por Deus. Mas, no entanto, foi um povo escolhido por Deus porque os judeus foram os primeiros a adotarem a existência de um Deus único. E assim, eles se achavam que poderiam ter as conquistas materiais. E pensavam que esse Messias vinha para combater os romanos e entregar para ele toda a dominação material e terrena. E eles não tinham assim uma ideia muito certa da vida futura. Eles acreditavam nos anjos como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser anjos. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Ou seja, eles temiam a Deus, eles procuravam observar as leis de Deus, mas para terem a recompensa dada por Deus através de bens da terra, da supremacia da sua nação, das vitórias sobre os inimigos. Enfim, era essa a visão que os judeus tinham. A mensagem de Jesus trazia, como a gente sempre repete, uma outra visão da realidade, né? A realidade de Jesus era centrada no ser imortal, que procedia do mundo espiritual e aí ele voltava, e na vida futura, cujas condições dessa vida futura iria depender da maneira como se vivia, ou seja, do cumprimento das leis divinas. Então ele vai mostrar, Jesus, que a verdadeira vida não é aquela que transcorre na terra, e sim a vivida no reino dos céus. Conquista essa alcançada pela autotransformação. Viver no reino dos céus, para ingressar no reino dos céus é necessário se passar pela autotransformação, pela elevação de propósito, eleição de metas edificantes. Ou seja, é necessário, para que se alcance esse reino de Deus, é necessário que se procure vencer a si mesmo, vencendo as más inclinações, buscando edificar esse reino dentro de si, para que esse reino fosse um reino onde houvesse, a pessoa desfrutasse da paz, da harmonia, do amor, impulsionando assim uma vivência no bem, através inclusive do perdão. E no entanto, Jesus, ele veio num momento propício, mas ele veio, era um momento em que havia muita discórdia, havia muita criminalidade, havia muitas viciações, havia exatamente desamor, injustiça, exploração do homem pelo homem, e é nesse contexto que ele vem instalar
o seu missionato, dar o seu ensinamento e, sobretudo, exemplificar, dar o seu testemunho. E, como diz Joana de Ângeles, ela diz, nos fazendo refletir, que Jesus veio instalar, estabelecer as bases da fraternidade, do amor que unisse os indivíduos como irmãos. Que essa conquista é, sem dúvida, uma conquista primordial para se fazer a travessia do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. E algumas anotações que nós fizemos, nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão. Joana de Ângeles, ela nos mostra que Jesus veio à Terra com essa missão e, no entanto, ele esteve sempre presente na comunidade, junto das pessoas. Ele não escolhia com quem iria estar. Ele veio para conviver com todos os seus irmãos, com todas as pessoas, independentemente de classe social, econômica, independentemente das más tendências das pessoas, porque ele era um exemplo vivo e deveria estar exatamente junto daqueles enfermiços, né? Afinal de contas, ele disse que veio para todos, mas principalmente para os doentes, né? para os humilhados, para os injustiçados, os doentes de qualquer natureza. E ela vai nos dizer que é necessário eleger Deus antes que o mundo, sem que isso signifique detestar um a benefício do outro. Para que haja um procedimento evolutivo e qualitativo, é necessário transformações incessantes. Jesus veio viver no mundo, participar das suas conjunturas, abençoar as suas paisagens, ensinando como transformar os fatos constritores limítrofes em linhas direcionais para o bem, ante a inevitabilidade do fenômeno da morte. A sua doutrina está alicerçada nas expressões imortalistas, na vida futura, propiciando conquistas pela autotransformação e elevação de sentimentos. Jesus jamais se excusou de participar do convívio social conforme as regras do mundo, e quando não foi recebido conforme os preceitos legais na casa de Simão, o fariseu, que o convidara para um almoço, censurou essa conduta ignóbil, exaltando a mulher que abandonava a sombra e sublimava a libido pervertida, lavando-lhe os pés e enxugando com seus cabelos. E ela começa a mostrar, a relatar as inúmeras ocorrências em que Jesus não se negou a estar com ninguém, não se negou em nenhuma oportunidade de ensinar, de orientar. E é muito bonita, são muito bonitas as reflexões de Joana de Ângeles.
Em momento nenhum levantou sua voz para maldizer o mundo, para condená-lo. Antes propunha respeito e consideração pela sua estrutura, conforme ele próprio se comportava, comedido e afável. E diz aqui: mas que o seu reino não era deste mundo transitório, relativo, material, é por definitivo uma grande verdade. Ele viera para que os homens conhecessem a realidade, que de origem pastoril e nômade não tinha, ao tempo de Moisés, condição para entendê-la. E que por isso necessitavam daquelas leis severas de Moisés para poder se comportar. Então, meus amigos, a gente vê que desde aquela época muitos desejavam instalar dentro de si aquele reino do qual Jesus lhe falava. Eles se encantavam com a presença dele, com a vibração, com a energia, com a lógica da sua proposta, com os seus ensinamentos em geral, mas terminavam optando pelos interesses das paixões a que estavam acostumados. É como acontece, né? Até hoje. No Espiritismo, nós ficamos deslumbrados, né, com a lógica, com os ensinamentos, com a coerência, mas terminamos pelo afastamento, optando para continuarmos entregues às paixões terrenas, entregues aos prazeres da vida material. Foi o que aconteceu com Jesus, aquele moço rico que dizia que deixava tudo para os pobres, seus bens para os pobres, para seguir Jesus, né? Ele queria seguir Jesus e que deixava os seus bens aos pobres. Mas aí, naquele momento da decisão, fraquejou. Tinha outros compromissos que pretendia atender e que depois voltaria. E se foi e nunca mais apareceu. Da mesma forma, aquele outro moço que sintonizou com o chamado de Jesus e perguntou a Jesus o que poderia fazer para adquirir a salvação, a vida eterna. Aí Jesus disse que ele deveria seguir os mandamentos. E ele diz: eu já faço isso desde muito jovem. Então, entrega tudo aos pobres e segue-me. E ele pensou e não queria realmente, de verdade, abandonar tudo que tinha, que era uma fortuna muito grande, né? E ele também, fraquejando, também se foi e não voltou. Como diz Joana de Ângelo. Aliás, vamos fazer a coisa certa. O jovem queria segui-lo. Estava muito sensibilizado, daria os seus bens aos pobres pela alegria de o acompanhar. Mas naquele momento tinha outros compromissos que pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer, e se foi. Outro moço também sintonizou com o chamado do mestre e experimentou aquela sensação indecifrável de estar na presença, né, de Jesus, mas seu pai havia morrido e ele estava obrigado a sepultá-lo.
quando o motivo real era ele receber a herança e também se foi. Ou seja, nós podemos sentir Jesus, podemos nos motivar, podemos ficar enternecidos, mas é necessário que haja convicção, que estejamos dispostos a vivenciar os seus ensinamentos. Jesus sabia de antemão que aqueles jovens, Jesus conhecia a todos como conhece a todos nós, que eles não estavam verdadeiramente dispostos a deixar de lado, a vida que levavam, aquilo que os bens proporcionavam a eles, Eles não tinham essa disposição. Então Jesus fez a proposta, um tratamento de choque, para que eles percebessem que não estavam prontos, que verdadeiramente não era isso que eles queriam continuar usufruindo dos bens que a vida material proporcionava a cada um. Então, quando os valores espirituais se elevam acima dos valores da matéria, dos interesses puramente materiais, então nós passamos a conhecer o verdadeiro sentido do reino de Deus. O homem, então, conhecerá, ainda na terra, o reino anunciado pelo Cristo. Quando a gente, não significa que a gente vá repudiar os bens materiais, que são concessões divinas. Quando os bens materiais decorrem da nossa honestidade, do nosso trabalho, do nosso esforço, é uma concessão divina. Agora, não podemos valorizar esses bens acima do nosso crescimento espiritual. Quando a gente prioriza viver com honestidade, com ética, viver na moral, viver para fazer o bem, combatendo o ódio, combatendo o rancor, sentimento de vingança, procurando amar, fazer o bem, perdoar, o que nós vamos sentir é exatamente esse reino de Deus dentro de nós, ainda aqui na terra. Porque o reino de Deus significa essa sublimação, esse sentimento sublimado que a vida, conforme a ética, conforme a moral, conforme os princípios cristãos nos ocasionam. Então, meus amigos, essa é a reflexão que fazemos para mostrar que tudo aquilo que nós estudamos no livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, é voltado todos os ensinamentos para a conquista desse reino, do reino de Deus, do reino que a todos nós aguarda. Então vamos fazer as nossas vibrações, vamos elevar nossos corações e a nossa mente ao Altíssimo, pensar no amor, na paz, no perdão, na esperança, para que as nossas ondas vibratórias alcancem os nossos irmãos necessitados. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez vibrando pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, inclusive em nosso país, pelo fortalecimento do movimento espírita, que ele permaneça sintonizado com a codificação e com o Evangelho do Cristo, pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos,
para que a fé e a esperança não faltem aos seus corações. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia a todos. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Pai nosso que estais em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho no Lar de hoje, desejando a todos muita paz. Até breve.